Olá, hoje nós vamos abordar a lei do karma, que corresponde à quarta aula do nosso curso básico sobre a filosofia do Raja Yoga. Esses aspectos todos que nós estamos abordando, já falamos na primeira aula sobre a alma, na segunda aula sobre a dinâmica do funcionamento da alma, na terceira aula sobre Deus, a alma suprema, fonte suprema, e nessa aula sobre o karma e a lei do karma, são aspectos que regem a nossa vida, são extremamente importantes de serem sabidos, de serem conhecidos, porque eles estão na base de qualquer processo de autotransformação. E a prática do Raja Yoga pressupõe uma prática destinada à autotransformação, ao aperfeiçoamento do ser, a esse estado em que nós nos tornamos uma vez mais os mestres da nossa própria vida, os soberanos, os reis do nosso reino interior, do nosso mundo interior. A palavra karma, por si só, elas pressupõe ação. Mas não apenas ação, ela pressupõe toda a expressão da alma através do corpo, quer seja através de pensamentos, sentimentos, ações. Então, a lei do karma, ela rege toda a expressão da alma. Nós já estudamos que a alma é esse ponto de energia, essa centelha de luz. E para que a alma se expresse no mundo físico, ela necessita usar o suporte do corpo. Se a alma não usa o suporte do corpo e não se expressa, ela não gera nenhum tipo de experiência. É como se fosse uma semente que tem ali toda a sua história gravada, todas as suas qualidades, todo o seu potencial, mas se aquela semente ela não é plantada, ela nunca vai se tornar uma planta, uma árvore, ela nunca vai florescer, ela nunca vai frutificar. Então, da mesma forma, a alma, ela tem todo esse potencial, toda essa história gravada em si, mas ela necessita do suporte do corpo físico para se expressar no mundo físico e gerar a experiência, para que ela experimente a sua plenitude, para que ela experimente as suas qualidades, para que ela experimente todo aquele potencial que ela tem gravado dentro dela. E o karma, ele é justamente essa expressão da alma através do corpo. Existe uma lei que rege a ação. Da mesma forma como na física, a gente tem a lei de Newton. A lei de Newton é uma lei física que diz que a toda ação corresponde uma reação de intensidade igual, mas de sentido contrário. E a lei de Newton é uma lei que pode ser percebida em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, se você joga uma bola na parede, aquela bola volta imediatamente para você com a mesma intensidade, mas no sentido contrário. Então, da mesma forma como nós temos a lei de Newton, nós temos a lei do karma. A lei de Newton, ela se restringe às questões do mundo físico, mas a lei do karma, ela rege o mundo espiritual. Se na lei de Newton a resposta ela é imediata, porque ela é limitada por aspectos do tempo, do espaço, quando a gente fala da lei do karma, a resposta ela não necessariamente ela é imediata, porque em termos da nossa realidade espiritual, da energia, nós não estamos restritos a dimensões do tempo e do espaço. E, portanto, esse retorno por uma ação ou por uma expressão da alma no mundo físico, ele pode ser um retorno imediato. Por exemplo, você fala alguma coisa e você se sente triste, você faz alguma coisa e você se sente pesado,
ou você faz alguma coisa e você se sente leve, energizado. Mas às vezes esse retorno ele pode vir depois de muito tempo, justamente porque a energia não é regida pelo tempo. E ele pode inclusive vir depois de muitas vidas. Porque para entender a lei do karma, também é importante nós entendermos essa ideia do renascimento. A alma é eterna, ela, enfim, é imperecível, porque a energia é eterna e imperecível. Essa alma usa um corpo físico para se expressar, esse corpo é material e, portanto, ele tem uma duração limitada, ele é perecível, ele é temporário, e uma vez que esse corpo ele se vá, ele não possa mais ser utilizado pela alma, o corpo morre, mas a alma permanece, e ao permanecer, ela vai ter que adotar, que utilizar um outro corpo para poder se expressar, porque sem o corpo não há expressão, sem expressão não há experiência. É como se a alma permanecesse num estado de latência, num estado de adormecimento, em que ela tem um potencial, mas que não consegue ser expresso. Existem nas diversas religiões e tradições vários ditados que se referem de uma forma ou de outra à lei do karma. O mais conhecido deles é aquele que diz que aqui se planta e aqui se colhe. Ou então ele diz que quando a gente planta vento, mais tarde a gente colhe tempestade. Enfim, né, existem várias formas de expressar ou de se referir a essa lei da ação e da reação, a lei do karma, essa lei que rege a energia. Um aspecto interessante é que o entendimento da lei do karma nos capacita a encontrarmos explicações para muitas coisas que acontecem na nossa vida e no mundo à nossa volta e que de outra forma não teriam uma explicação. Por exemplo, por que que há tanta diferença social? Por que que algumas pessoas nascem ricas e outras nascem sem sequer ter o suficiente para comer? Por que que algumas pessoas vivem de forma próspera e abundante e outras morrem de desnutrição e inanição? Por que que algumas pessoas nascem saudáveis e outras adoecem? Por que é que algumas pessoas nascem com determinadas deficiências que de forma nenhuma limitam a sua capacidade de expressão, mas que requerem mais empenho ou mais esforço para aquela expressão? Então, todos estes são aspectos que não podem ser explicados de outra maneira, né? Não seria por causa da vontade de Deus que existem todas essas diferenças, não é? De forma nenhuma, porque Deus, ele é benevolente, porque Deus é o Pai de todos, porque Deus, ele nunca pune, porque Deus, ele nunca exige mais de um e menos de outro. Todos nós somos, como almas, seres plenos, filhos de Deus, capazes de nos expressarmos plenamente através do corpo, seja qual for a nossa história. Mas não tem dúvida que em certos contextos exigem muito mais esforço e muito mais da nossa capacidade do que outros contextos. No entanto, é muito bonito a gente ver tantas histórias que a gente vê de superação. E isso mostra para nós que a situação kármica de alguém, ela não é uma sina e ela não determina o destino daquela pessoa. Ela é simplesmente uma situação inicial. É uma situação que nós temos e que provavelmente ela foi criada em algum momento do nosso passado, mas uma vez que nós tenhamos o conhecimento da lei da ação e da reação, e uma vez que a gente haja ou atue no momento presente com a consciência correta, nós podemos mudar completamente o nosso destino, mudar completamente o nosso futuro.
E a gente também vê exemplos práticos disso. Às vezes, uma pessoa que nasceu numa situação mais desfavorecida e, através do seu empenho, essa pessoa consegue não apenas estudar, mas ela consegue superar aquela dificuldade e ela consegue se tornar próspera e bem-sucedida. Ou a gente vê uma pessoa que nasceu com algum tipo de dificuldade física, mas através da qualidade da alma, através do entendimento, do empenho, essa pessoa consegue superar todas as dificuldades e ela consegue viver uma vida plena, com felicidade, enfim, ela consegue inclusive se sobressair frente aos demais. Então, uma situação kármica, ela não determina o seu resultado. E talvez esse seja o maior aspecto o principal aspecto do entendimento da lei do karma. É saber que somos nós que somos os arquitetos do nosso destino. Somos nós que determinamos os nossos resultados. Isso não é a vontade de Deus. Não é porque Deus quer ou Deus não quer. Não é porque Ele está me punindo por causa de alguma situação. Não. Deus, como esse Pai benevolente, certamente Ele quer o melhor para todos nós. Mas tudo vai depender do nosso entendimento, da qualidade das nossas ações no presente, da nossa capacidade de superarmos, às vezes, determinadas situações difíceis com alguém ou com uma determinada situação, para que a gente possa, no futuro, colher os frutos. Então, entender a lei do karma também pressupõe entender essa dinâmica da alma, que a gente estudou lá na segunda aula, que fala sobre a interação entre mente, intelecto e subconsciente, ou seja, o pensamento, a minha capacidade de tomar decisões, as ações que eu faço e os hábitos ou as tendências ou o caráter que eu construo a partir dessa dinâmica. A partir do momento em que a gente entende isso, a gente entende que a mudança do meu karma, ela reside na minha tomada de decisão. Mesmo que eu tenha um determinado caráter, um determinado hábito, uma tendência, e esse caráter ou essa tendência gere pensamentos, a partir do momento em que eu tenho entendimento, conhecimento, clareza, eu vou decidir se eu quero ou não colocar esse pensamento na prática, ou se eu quero mudar a semente que é o pensamento e colocar na prática um outro tipo de ação que automaticamente vai gerar um outro resultado. E aos poucos eu vou mudando as minhas tendências e eu vou mudando o meu caráter. Isso também nos mostra que não é correto a gente pensar que porque alguém nasceu num determinado ambiente, numa determinada cultura, com um determinado, desenvolveu um determinado caráter, que essa pessoa jamais vai poder mudar. Então, todos nós podemos mudar o nosso karma, podemos mudar o nosso destino a partir do momento em que a gente desenvolve poder de decisão, força para tomar decisão, e a gente amplia ou, enfim, refina o nosso entendimento do que é bom, o que é positivo, o que está alinhado com o Dharma, com a lei, com a forma como as coisas são, e mais do que isso, o que está alinhado com essa energia ou com a consciência divina, que sempre é benéfica, que é transformadora, que é benevolente. Então, essa liberdade que o entendimento da lei do karma nos oferece, ela é fundamental para que a gente não fique interpretando o karma daquela forma errada. Quando as pessoas falam, essa pessoa é o meu karma, ou essa doença é o meu karma, ou enfim, essa situação é o meu karma. Tá certo, ela é o seu karma, ela foi criada em algum momento no seu passado. Então, primeiro, você tem que assumir responsabilidade por ela. Não é uma questão de ficar encontrando o responsável pela sua dificuldade. O responsável não é o seu pai, não é a sua mãe, não é um professor, não é uma determinada pessoa, não é Deus.
Nós somos responsáveis pela nossa situação. E a partir do momento em que nós assumimos responsabilidade, nós também temos a liberdade de mudar a realidade sem depender de ninguém. E aí, claro que muitas vezes, nesse aspecto, nós não vamos precisar apenas de conhecimento, mas de força espiritual. Às vezes é preciso perdoar, às vezes é preciso se libertar, às vezes é preciso, enfim, entender a lição, aprender, às vezes é preciso experimentar algum tipo de gratidão, às vezes é preciso grande capacidade de determinação, de resiliência, mas todas essas qualidades, elas estão disponíveis para nós. Então é preciso ter autoconhecimento e é preciso usar a energia de Deus, que nesse momento está disponível para nós, para podermos transformar aquilo que seria uma reação a uma situação kármica em uma nova ação que desencadeia um novo resultado. E nesse ponto é interessante a gente usar uma analogia de um jogo. Eu gosto de usar o exemplo de um jogo de tênis. Então a bolinha vem, você rebate, o outro rebate, e você rebate, e essa seria uma situação kármica. Mas com conhecimento, você passa a entender que você pode mudar completamente aquela jogada. E com capacidade construída através de força, através do treino, através de poder espiritual, você finalmente coloca aquela estratégia na prática. E ao mudar completamente a jogada, você é capaz de mudar completamente o jogo e é capaz de mudar completamente o resultado. Então, está nas nossas mãos. A gente tem que criar a estratégia com base no conhecimento e colocar essa estratégia na prática com base no nosso poder espiritual e a gente é capaz de mudar o resultado. Fato é que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Não tem como a gente plantar uma semente de manga e a gente querer colher laranja. Se a gente quer colher laranja, a gente precisa plantar a semente de laranja. E aí também é importante entender o que são ações positivas e o que são ações negativas. E como eu falei lá no início, o karma ele não se aplica apenas à ação, mas ele rege o nosso pensamento, ele rege a nossa intenção, ele rege o nosso sentimento. Então nós precisamos, de fato, conseguir mudar a semente de tudo isso que é a nossa consciência. A princípio, o que seria um karma positivo? Um karma positivo é aquele karma que tem na sua essência qualidades, força, felicidade, amor, pureza, paz. E porque ele tem essa semente, ele sempre tem a intenção de criar uma situação como resultado que seja uma situação feliz, que seja uma situação de amorosidade, que seja uma situação onde há troca de força e de poder, que seja uma situação que gere a purificação de uma situação. Entende? Que seja uma situação que restaure uma vez mais o equilíbrio. Então, um karma positivo ele sempre é permeado por qualidades e a intenção dele é criar um resultado que seja um resultado em que haja qualidades. Um karma positivo é um karma transformador. Ele tem esse potencial de transformar a realidade numa realidade positiva. Ele agrega a situação. Já o karma negativo é aquele que tem na sua essência algum tipo de negatividade, quer seja na forma da arrogância, do ego, de alguma ambição desmedida, de algum desejo, que tem na sua essência a raiva, os ciúmes, a vaidade, a comparação, essa disputa no sentido de uma competição. Então, sempre o karma negativo tem isso na sua essência, ou esses sentimentos negativos na sua essência, e automaticamente o desdobramento ou o resultado dele vai ser na mesma proporção. Então, ele acaba gerando como resultado
uma situação negativa que se estabelece. E aí a gente tem ainda um terceiro tipo de karma, que é chamado do karma neutro. Mas esse karma não pode ser experimentado nesse momento, porque nesse momento todos nós estamos vazios. Depois de passar por toda uma história, e a gente vai ver mais sobre isso na nossa quinta aula, em que a gente vai explicar sobre o tempo cíclico, o tempo eterno, mas depois de passar por uma longa jornada, a gente chega num momento em que a alma está vazia de energia, sem poder espiritual. E no momento em que nós estamos vazios, buscando por uma experiência de preenchimento, sempre há no vazio a experiência da troca. É como alguém, por exemplo, que está passando fome, e alguém que está passando fome não vai ser capaz de oferecer comida para o outro. Primeiro ele tem que se alimentar, para uma vez que ele esteja alimentado, ele poder oferecer algo para o outro sem esperar em troca. E essa experiência nós temos no momento em que nós alcançamos esse estado de plenitude. É como se houvesse uma equalização total da energia, em que todos os seres presentes, a partir de um estado de plenitude, simplesmente trocam entre si essas qualidades e essa energia preenchida. Então, existem esses três tipos de karma: positivo, neutro e negativo. E a gente já entendeu que o karma neutro não é um karma que a gente experimenta agora, aqui, nesse momento. Então, o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos buscar sempre, em cada situação, observar qual é a nossa intenção, qual é a motivação dessa ação que eu estou fazendo. Se possível, substituir essa motivação por uma qualidade, colocar na prática a partir dessa intenção positiva. E aos poucos você vai gerando resultado. Porque, gente, uma coisa que nós também precisamos entender é que a lei da vida sempre é o equilíbrio. Então, a vida, ela sempre vai buscar o equilíbrio. E, portanto, se você não busca essa equalização do karma de forma consciente, pela sua própria opção e usando o conhecimento, de uma forma ou de outra, essa conta, digamos assim, ela vai ter que ser paga e vai ter que haver essa equalização. E muitas vezes, se não é por opção, é por compulsão. E a gente acaba equalizando através de algum tipo de sofrimento, de algum tipo de dificuldade, de algum tipo de doença. Veja, a doença por si só, ela não significa uma situação de acerto kármico, mas o sofrimento por não entender aquele processo, por não agregar qualidades àquele processo, por não ter entendimento daquele processo. Esse sofrimento, sim, acaba sendo uma forma compulsória de acertar as suas contas. Nós aqui na Brahma Kumaris, nós tivemos tantos exemplos disso, não é? Mas um dos exemplos foi da Didyanki, que foi uma das coordenadoras da Brahma Kumaris, que viveu até os 104 anos e que ao longo da sua história de vida teve vários momentos em que ela teve que lidar com a doença, mas em nenhum momento você viu a alma oscilar, porque não havia sofrimento, porque havia clareza, porque havia entendimento. Então, ao mesmo tempo em que a doença equalizava o karma, as qualidades agregadas àquela situação criavam um novo futuro, uma nova possibilidade. Porque às vezes acontece isso também. Quando não há entendimento, a gente acerta por um lado e cria por outro. Então, às vezes você tem, sei lá, uma doença, usando mesmo esse exemplo, que vem para equalizar a sua conta kármica, você acerta a conta por um lado, mas com tanto sofrimento, com tanta revolta, com tanta insatisfação, com tanta tristeza, com tanta inquietação, que ao mesmo tempo você cria uma nova conta que você vai ter que enfrentar no futuro. Então, veja, hoje, aqui e agora, sejam quais forem as minhas situações kármicas, eu tenho opção.
de parar, de observar, de refletir, de usar o autoconhecimento, de usar a energia de Deus e mudar aquela situação. E dessa maneira, experimentar esse estado em que eu consigo neutralizar o impacto das situações sobre a minha consciência. Esse é um estado de ir além do sofrimento do karma. É quando as situações vêm, mas a minha consciência ela é tão elevada e ela tem tanta força que eu não sofro a influência da situação. Eu uso conhecimento, eu uso qualidades, eu uso poder espiritual e eu neutralizo o impacto daquela situação. E a partir daquela situação negativa, eu sou capaz de criar uma nova situação positiva, ou seja, eu me torno um conquistador da influência do karma. Eu me torno realmente um soberano sobre a minha vida e sobre a minha história, que é o objetivo de cada um de nós, neutralizar a influência do karma, alcançar um estágio em que nós estamos acima dessa, enfim, dessa energia kármica, né? A energia kármica gera uma espécie de um campo, não é? Imagina que o karma e a energia que cada um desses pensamentos e ações gera, vai gerando uma espécie de um campo vibracional. Imagina uma espécie de um furacão, né? Enfim, há um campo vibracional. E se a sua consciência ela não é forte, se a sua consciência não é poderosa, você acaba sendo completamente influenciado por esse campo vibracional. E às vezes você age, sente as coisas sem entender por quê. Mas quando a gente eleva a nossa consciência, quando a gente fortalece a nossa consciência, continua havendo aquele campo vibracional, mas a consciência está além, ela está livre. E porque ela está além, ela está livre, ela tem a liberdade de tomar autonomia, de tomar as suas próprias decisões e estabelecer o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Caso contrário, nós estamos presos nesse turbilhão energético sem sequer nos darmos conta disso. Então, esse é o nosso objetivo: nos tornarmos conquistadores do karma, livres da influência do karma, e dessa forma podermos criar o destino que nós almejamos. E isso é possível através do conhecimento espiritual e através do yoga. E aí vem um último aspecto que também é importante a gente esclarecer nessa aula, que é o Karma Yoga. Dentro do Raja Yoga, existe a prática do Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? São ações que eu faço com consciência e conectada com o propósito de Deus, com a consciência de Deus, com o conhecimento de Deus, com o poder de Deus, com a energia de Deus. Então, o Karma Yoga, ele me dá um resultado muito maior do que eu poderia obter se eu estivesse simplesmente fazendo um karma positivo, porque eu estou alinhada com um propósito que transcende o meu eu, o meu ego, o meu propósito. Eu me torno como um instrumento para algo muito maior. E, portanto, o Karma Yoga, automaticamente, porque eu estou agindo numa outra esfera, eu entro no campo de Deus, e nesse campo de Deus, as coisas elas repercutem numa outra proporção. Cada ação que eu faço, ela me dá um retorno de multimilhões. Então, cada ação que eu faço nessa associação com, enfim, o divino, traz para mim um resultado sobre-humano. E dessa forma a gente vai alcançando experiências internas que também são suprassensoriais. A gente dá um passo e recebe multimilhões de ajuda do universo, porque nós estamos ajudando a servir numa outra proporção. Enfim, eu espero, não é, que todo esse entendimento sobre a lei do karma tenha trazido clareza para vocês, tenha ajudado vocês
o nosso desafio dentro da prática do Raja Yoga sempre é conseguirmos transformar todos esses aspectos do nosso entendimento em prática, ou seja, de que forma eu posso assimilar esse entendimento a tal ponto que ele passe a determinar a qualidade das minhas ações, das minhas decisões. Então, para isso, a gente precisa incorporar esse conhecimento. E nada melhor para incorporar o conhecimento do que refletir sobre ele, do que revolver sobre ele, do que meditar sobre ele. Porque é isso que vai nos dando um pouco mais de propriedade. Então, todos esses assuntos que a gente falou até agora, eles precisam ser refletidos, revolvidos, assimilados, meditados, para que a gente realmente se torne proprietário, digamos assim, não é, desse corpo de conhecimento, para que a gente consiga experimentar transformação e resultado diferente na nossa vida. Existe essa máxima, não é? Que diz que se você sempre fizer as coisas da forma como você sempre fez, você sempre vai obter o mesmo resultado que você obteve. Então, se a gente quer transformação, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. E fazer diferente muitas vezes significa fazer com uma nova consciência, que a gente já viu que a consciência determina a nossa atitude, a nossa predisposição frente à vida, que determina a nossa visão, que muda o nosso pensamento e que, por último, nos dá a chance de agirmos de forma diferente e mudarmos o nosso destino. Então, é muito interessante quando a gente entende e quando a gente põe isso tudo na prática. Se vocês tiverem comentários, se vocês tiverem dúvidas, postem aqui no final do vídeo. Eu estou disponível para poder esclarecer as dúvidas, para poder ajudar vocês a aprofundarem o seu entendimento. E na próxima aula, a gente vai falar sobre um assunto extremamente profundo, que é o assunto da eternidade. De que maneira que o Raja Yoga nos ajuda a entender a eternidade da alma, a eternidade de Deus, a eternidade da vida, a eternidade do tempo. Então não perca, fique atento. Se você quiser receber o comunicado quando esse novo vídeo estiver disponível, se inscreva no canal e não esqueça de também compartilhar isso com outras pessoas que possam ter interesse e que de alguma forma possam tomar benefício. A gente segue junto nessa caminhada.